Programa 25 Pet, um oferecimento Hospital Veterinário Dog Saúde, onde o seu animal faz parte da família. O programa 25 Pet dessa semana está na Associação Mata Ciliar e hoje para um alerta pelo número de pássaros apreendidos e trazidos aqui para a Associação Mata Ciliar. Realmente um alerta muito importante e aqui a gente vai discutir como nós podemos ajudar a evitar essa situação. Conosco hoje a Gi, que é bióloga, e a Bia, que é veterinária. Muito obrigada por falar conosco hoje. Poxa, um aumento considerável no número de pássaros apreendidos, é isso? Isso mesmo. No dia 3 de janeiro nós tivemos uma apreensão aí significante aí na nossa biodiversidade, né? Foram mais de 120 aves apreendidas já logo no início de 2026. Algo muito gritante para a nossa biodiversidade, né? Algo negativo para a nossa biodiversidade. E esses pássaros, vamos contar aqui pra gente, o que é uma apreensão? Houve uma denúncia e aí vocês foram até o local e a pessoa era um criadouro ilegal, é isso? Então, funciona dessa forma. Primeiro gera uma denúncia, né? Alguém entra em contato com a polícia ambiental ou através do 153. Averiguando a situação na casa do indivíduo, a polícia ambiental, ela apreende esses animais e trazem até a Associação Mata Ciliar. Aí, no caso, o tutor, ele é atuado ali, né? Ele vai receber uma multa e esse BO vai diretamente para o juiz, para que o juiz continue aí o processo referente a essa atuação. Puxa vida, né? Que situação mais difícil, né? Agora, por que é tão importante esse alerta que a gente está fazendo hoje? Tá, primeiro pelo impacto que traz, né, na natureza, são animais retirados, né, que tem um ciclo aí importante na natureza. Cada indivíduo ele vai ter a sua função, né, no meio ambiente, e a retirada dessas espécies impacta negativamente no funcionamento de toda a biodiversidade. Nossa, realmente, gente, para pensar, esses animais tão bonitos, né, na natureza, que nos encantam, tanto com a beleza das suas penas, como também pelo seu canto, que anima o nosso dia e nos alegra o coração, não é? Tão gostoso a gente ouvir um pássaro cantando na natureza, e hoje em dia, nessa cidade de pedra que a gente está vivendo, está cada vez mais raro, mas quando a gente está no trânsito, ou mesmo caminhando, e aí a gente ouve aquele canto, parece que instantaneamente a gente já sorri, mesmo que seja por dentro, não é? E como isso impacta negativamente com situações como essa. Agora, Bia, você é veterinária. Conta pra gente, como é esse processo? Como é que chegam esses animais aqui? Como é o processo? Porque sempre a nossa intenção é reintegrá-los na natureza. Então, esses animais, eles chegam pra gente normalmente muito debilitados. São animais que foram capturados de maneira ilegal da natureza. E em cativeiro, eles não são alimentados normalmente da maneira correta. É uma alimentação normalmente muito generalista e esses animais chegam pra gente com uma falta de nutrientes, com essa falta de vitaminas, e chegam animais debilitados na questão das penas, que estão feias, que estão opacas, e é algo muito necessário para os animais voarem. São animais que chegam até pelas unhas fracas, muito debilitados, animais magros. E aí, a nossa primeira intervenção é avaliar um por um desses animais e, se necessário, intervir, realizar essa suplementação de vitaminas, corrigir a alimentação. Esses animais normalmente chegam pra gente com diarreia, e aí um tratamento que a gente faz antes de começar toda a reabilitação é a vermifugação,
porque são animais normalmente que têm vermes. As gaiolas chegam pra gente muito sujas, né? São animais que nunca tiveram esse cuidado, esse manejo sanitário. Então, esse primeiro tratamento é em relação a isso, corrigir a alimentação, fazer todo o manejo sanitário realmente. E aí, quando eles estiverem bem, a gente começa o processo de reabilitação. Então, colocando primeiro em recintos menores, para eles se acostumarem a voar, porque normalmente eles ficam muito tempo fechados em gaiolas, não desacostumaram, na verdade, a abrir as asas, a voar. Então, o nosso primeiro passo é esses recintos menores, formar grupos, né? Normalmente tem espécies que elas conseguem viver em grupo, tem espécies que elas brigam se elas estiverem juntas. Então, a gente tem que fazer todo esse cuidado também para eles não machucarem uns aos outros. Quer completar com alguma coisa? E tem vários passos, né? Você falou que primeiro vai para um recinto menor, que é essa parte inicial, que é essa análise mais física, né? Você avaliar o estado do pássaro, as necessidades que ele precisa e até mesmo, gente, para você diferenciar o tratamento, né? Porque se um precisa de uma vitamina e tudo mais, você precisa diferenciar os indivíduos, né? Para tratá-lo de forma personalizada, para que vocês tenham certeza de quando for para um espaço maior, de que todos estão bem de saúde, né? Então esse primeiro passo é um recinto menor para esse tratamento. Depois ele vai... Quais são os próximos passos? Então, pessoal, aqui nesses espaços que a gente tem, são os recintos externos, né? Aqui a gente realiza o tratamento, conforme o que a Bia mencionou, para coccidiose, né? Vermífugo. E aqui é um ambiente já que a gente dá iniciativa para treinamento dos voos dos pássaros que chegam aqui para nós. Aqui eles também vão exercitar a musculatura deles, né? Até mesmo porque a gente não sabe o tempo de cativo, né, desses animais que chegam aqui para nós, né? Então, de princípio, o tratamento se inicia exatamente aqui nesses recintos e após o término do tratamento, é feita uma nova reavaliação pelo médico veterinário responsável e aí o próximo passo é encaminhar essas aves para um recinto maior, onde continuará a reabilitação dessas aves. Olha, gente, aqui são vários pontos importantes. Ela chamou aqui de um recinto menor, não é? Mas vamos dar uma olhada no tamanho desses espaços. Eles são muito maiores do que uma simples gaiola e mesmo assim são considerados espaços pequenos. Então, para a gente ter uma ideia da dimensão do sofrimento de um pássaro quando ele está em uma gaiola. Realmente é algo muito triste, né? Que dói o nosso coração pensar que nos dias de hoje nós ainda temos animais presos em gaiola. Exatamente. Realmente é um alerta que a gente faz aqui. Agora vamos entender um pouco melhor tudo isso que elas colocaram para a gente. Nesses espaços menores, eles são agrupados em um número pequeno de indivíduos para que haja o tratamento individualizados entre eles. Isso é muito importante, não é? Porque aqui a gente percebe, como elas colocaram, porque muitos animais desaprenderam a voar, muitos animais desaprenderam a comer sozinho, então é muito importante. E muitos deles também ficaram sozinhos em gaiolas e desaprenderam a viver em sociedade, o que é muito importante para os pássaros livres na natureza, né? Então é toda uma educação, não somente física, mas também psicológica dos animaizinhos que acontecem aqui. E aqui tem uma supervisão direta de uma bióloga e também de um médico veterinário, o que é realmente algo muito importante nessa fase inicial. Depois eles vão para um recinto um pouco maior, e ali eles reaprendem a viver como se eles estivessem na natureza. Nesse recinto, que é bem maior do que esses aqui que a gente está vendo, os pássaros vão ter ali as dificuldades de como se ele estivesse vivendo livremente na natureza, como ele consegue buscar um alimento, como ele interage com outros pássaros de outras espécies. E tudo isso é muito importante, porque a soltura desse pássaro só acontece quando elas têm certeza de que ele está apto
para se virar sozinho na natureza, porque a gente não sabe, como vocês bem colocaram, o tempo que esses animais ficaram em gaiolas. Muitos deles, na verdade, às vezes até nasceram em cativeiro e estão em gaiolas por todo esse tempo. Então, toda essa preocupação e todos esses passos que são dados aqui são muito importantes para o sucesso, não é, da reabilitação desses animais. Porque, gente, no fundo é isso que a gente quer. A gente quer que esses animais voltem para a natureza. E essa é a maior alegria da gente, não é? Com certeza. Sim. Agora, nessa última apreensão que a gente comentou que são 120 animais que chegaram aqui, né? Mais de 120, né, gente? Eu generalizei aqui. Eram todos da mesma espécie ou eram espécies variadas? Porque eu estou vendo aqui mais ou menos a mesma espécie. Então, a gente recebeu, acho que mais de 10 espécies diferentes. O que a gente costuma receber bastante são trinca-ferros, que são os animais que estão nesse primeiro recinto. E são animais que, vivendo em gaiolas, eles desacostumam. É difícil juntar em grupo novamente, sem que eles briguem. Mas recebemos bastante canário da terra, azulão, pássaro preto, bigodinho, coleirinho, são essas espécies normalmente que a gente mais recebe, são os mais comuns. E que muitas vezes são apreciados de certa forma, mas em gaiola, pelo canto, que é o que eles costumam capturar esses animais para fazer. Pois é, gente, toda vez que você ouvir o canto de um pássaro em uma gaiola, você sabe que ele não está cantando de alegria, mas sim de tristeza. Então, ao invés de você ficar feliz, você tem que ficar com seu coração partido pela situação desse animalzinho, não é? Na verdade, não é um canto, é um pedido de socorro que ele faz para quem está ouvindo. Então, é muito importante que nós nos envolvemos nessa causa, que nós realmente abracemos essa causa, porque animais em gaiola realmente é um crime ambiental e ele precisa ser combatido, e é com o trabalho de todos que a gente consegue irradiar, né, essa situação, né? Gente, nós vamos agora para um breve comercial. Vamos para conferir o Hospital Veterinário Dog Saúde, aberto 24 horas com veterinários de plantão. Os exames laboratoriais e de imagem são feitos no local. E também existe uma tomografia computadorizada de última geração, que ajuda não somente os animais domésticos, como cães e gatos, mas também animais silvestres, como os daqui, da mata ciliar. Muito interessante, não é mesmo? Vamos conferir juntos? Vamos lá? Centro. Estamos de volta. Gente, que delícia estar aqui na mata ciliar, não é? Apesar desses animais estarem numa situação aqui reclusa, eles ainda cantam. E esse canto, realmente, ele enche nossos ouvidos, não é? No caso aqui, eles ainda estão presos, mas a gente já percebe que já é um canto mais feliz. Sim. Porque eles já estão num agrupamento maior, já estão mais cuidados, né? Recebendo cuidados tanto veterinários como da bióloga.
Então a gente vê que esse canto já é um canto de esperança. Sim. E isso enche o nosso coração de alegria. Eu fico até emocionada de falar, gente, porque assim, realmente é uma situação... você tá ali naquela gaiola e de repente você vem para um recinto maior e ter a esperança de voltar para a natureza, né? E é o que a gente mais quer mesmo, é ver esses animais livres na natureza, encantando a gente com a sua beleza. Mas vamos voltar aqui para a situação, né, que trouxe esses animais até aqui, que é o motivo da nossa matéria hoje. É desses pássaros que nós recebemos aqui, mais de 120 animais só em uma situação, agora no início de janeiro. Pelo menos a situação foi um pouco feliz, porque muitos deles estavam em boas condições físicas, não é? Mas nem sempre isso acontece, gente. Muitas vezes esses animais são transportados sobre uma forma desumana pelo tráfego. Eles, muitas vezes, dentro de canos, colocam vários filhotes ali, ou vários pássaros ali dentro, fecham as pontas e transportam esses animais dessa forma. Alguns deles chegam aqui mutilados, ou com a asa mutilada, ou com patas mutiladas. Alguns chegam mortos, ou chegam tão debilitados que não é possível a sua recuperação. Então, quando a gente para pensar em tudo isso, realmente é um motivo até de revolta para a gente, né? Sim, porque é um animal tão dócil, tão bonito, e acontece essa situação tão deprimente. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Então, o nosso papel, Ana, é a gente fazer a reabilitação, né, desses animais que chegam até nós. Mas é fundamental também que a população se conscientize, né? E aí entra a função de cada cidadão de contribuir com as denúncias, né? Então, se você presenciar uma situação de pessoas que têm ave silvestre em suas residências, façam a denúncia. Não contribuam positivamente para o tráfico continuar, mas sim para que ele pare, porque é um ciclo sem fim, infelizmente, né? E a maioria das aves, como a Daya mencionou, elas chegam para nós em estados deprimentes e muitos, durante o percurso até o destino que foi encomendado essas aves, eles chegam em óbito mesmo. Então, uma grande quantidade não sobrevive, né? Então, o que a população pode fazer para nos ajudar? Denunciar. Denunciar é o principal papel aí de cada cidadão. Olha, gente, e fica aqui o alerta. Não comprem pássaros silvestres. Não comprem, não incentivem o tráfico. Porque assim, para que um pássaro silvestre chegue até a sua casa, muitas vezes ele passou por tantas situações desumanas que realmente não vale a pena a gente contribuir com isso. Sim, são traumas físicos e psicológicos, né, dos animais. Exatamente. Então, assim, como eu posso ajudar? Primeiro, não compre animais silvestres. Segundo, não incentivem de forma alguma esse comércio. Terceiro, se você souber de alguém que está comercializando, denuncie. Se você souber de alguém que tenha animais silvestres em casa, denuncie. Porque por mais que as pessoas falam, esse animal tem uma anelar, hoje em dia existe muita falsificação. Exatamente, é isso? Exatamente. Hoje em dia, até mesmo na última apreensão que nós tivemos, houve a presença de anilhas em algumas espécies. Só que é constatado, né, o pessoal da polícia ambiental, os guardas, eles puxam e é constatado que são anilhas falsificadas. Então, existe a falsificação tanto de anilhas quanto da própria documentação dessas aves, né? Então, antes delas chegarem para nós, é averiguado tudo isso para ver se realmente procede ou não, se elas são uma documentação realmente verdadeiras, né? Olha aí, gente, mais um ponto de atenção para a gente, né? Essa verificação que precisa ser feita. Então, gente, não comprem, não comercializem, não incentivem. Animal feliz é animal que está na natureza. Animal saudável é aquele que a gente vê livre. Então, esse é o recado para nós, não é mesmo? Agora, nós também estávamos falando de como denunciar. É simplesmente ligar na Polícia Ambiental aqui de Jundiaí, que o número vai estar aqui embaixo, é o 153. Outra pergunta,
todas as espécies podem ser reabilitadas? Porque a pessoa às vezes fala assim, mas olha, eu sei de um pássaro, mas ele já está em gaiola por mais de 10 anos. Devo denunciar? Então, sim, denuncie. E aí, primeiramente, a guarda vai fazer toda essa verificação, se o animal é legal ou não. Mas voltar para a natureza é sim possível. É um trabalho que não é fácil, é um trabalho demorado, como a gente falou aqui, eles vão passar por várias etapas, vários recintos, vários desafios, mas é sim possível. Óbvio que vai variar de animal para animal, situação por situação, mas praticamente qualquer espécie que a gente recebe de passeriforme, ela tem sim uma chance de voltar para a natureza. Nós estamos aqui como veterinárias, como biólogas, né, cuidando desses animais, pensando na preservação dessas espécies, na conservação, na reintrodução desses animais na natureza, mas não é só um papel nosso na reabilitação e nos cuidados, mas reforçar novamente o papel da população em todo esse processo, pedir que a população se sensibilize nesse caso e sempre que possível, se observar um animal silvestre em gaiola, fazer essa denúncia para que, caso ele esteja em situações de maus tratos, em situações ilegais, a pessoa culpada por isso seja responsabilizada e que ele possa ganhar uma nova chance de voltar para a natureza. Pois é, gente. E essa denúncia pode ser anônima, você não precisa se identificar. E também, muitas vezes, você em casa que tem um pássaro na gaiola e se sensibilizou com essa nossa matéria e queira dar uma chance de uma vida livre para esse animalzinho, ligue para a Polícia Ambiental, traga o seu pássaro aqui na Associação Mata Ciliar, pode ser de forma anônima, mas dê uma chance para esse animalzinho sobreviver. Afinal de contas, a liberdade não tem preço, não é mesmo? A você aí de casa, espero que tenha gostado dessa matéria. Se você quiser contribuir com a Associação Mata Ciliar, doações são sempre muito bem-vindas, pois a causa deles é uma ONG sem fins lucrativos. Você pode entrar aqui na página da Associação Mata Ciliar e ver as várias maneiras de contribuir. Você pode adotar um animal, lembrando que essa adoção é virtual, você não leva o animal para casa, mas você contribui para esse animal mensalmente e você recebe um relatório de como ele está indo, da sua evolução, se ele está próximo da soltura ou não. Então isso é muito gratificante. Você também pode contribuir com algum material que eles estejam precisando, seja material de limpeza ou item veterinário, enfim, ou até mesmo se tornar um voluntário aqui na Associação Mata Ciliar. São muitas possibilidades, basta você querer. Então acesse a página e seja um voluntário, nos ajude, é uma causa que realmente vale a pena a gente apoiar. A você, Bia, a você, Gi, muito obrigada por participar do programa hoje. A gente gosta de vir aqui fazer matérias positivas, não é? Mas realmente matérias de alerta também são muito importantes. Então espero que você tenha gostado, abrace você também essa causa e contribua com a natureza. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. Programa 25 Pet, um oferecimento Hospital Veterinário Dog Saúde, onde o seu animal faz parte da família.